Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que o West Ham desistiu da contratação de um São Paulino. Bora te atualizar também sobre o Corinthians com uma novidade que pode ajudá-lo na compra de Yuri Alberto. O Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense e Scarpa saiu bastante bravo. Falam ainda sobre o Cruzeiro, sobre uma comparação entre uma possível SAF do Atlético Goianiense com a do Bahia, sobre a vitória do Peixe com direito a mais dois meninos aparecendo e bem, Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado. Para não perder nada é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar contando que esse conteúdo tem um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. E nessa terça-feira você tem os jogos da Liga dos Campeões e da Série B para se dar bem. Queria sugerir a vitória do Sampaio Corrêa contra a Chapecoense pagando R$ 2,12. Já na Champions, Milan e Chelsea se enfrentam. Vitória do Milan paga 3,40, empate paga 3,30 e a vitória do Chelsea pagando 2,35. Também pela Champions tem Maccabi Haifa e Juventus. Se a Juventus confirmar o favoritismo e vencer, R$ 1,78 para você. Para não perder essas e outras cotações bem legais da Betano, é super simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que Valdívia, meio atacante com passagens por vários clubes, entre eles São Paulo Internacional, foi dispensado pelo Cuiabá nessa segunda-feira. Ele e o Alisson caíram depois de mais um tropeço do Cuiabá, que não vive boa fase e é candidatíssimo ao rebaixamento. Bora contar também que Alex, técnico do Sub-20 do São Paulo, tem ganhado força nos bastidores e nos noticiários como um eventual substituto para Rogério Ceni, caso o Ceni deixe o tricolor. Essa informação foi divulgada na segunda-feira pelo Arnaldo Ribeiro. Bora contar ainda que Diego Alves, goleiro do Flamengo, já fala como ex-atleta do clube. Ele deu uma entrevista e disse o seguinte, abre aspas, chegou o momento, não somos eternos e temos o nosso prazo de validade no clube. O contrato chega e a idade chega também. Vale a lembrança de que Diego Alves, um dos mais antigos dentro do elenco do Flamengo, tem contrato somente até 31 de dezembro e já foi avisado de que não terá seu vínculo renovado. Para seguir com o giro de notícias, contar que o Rony tomou o terceiro cartão amarelo no empate 1-1 com o Atlético Goianiense, vai ser desfalque para o próximo confronto contra o São Paulo no Allianz Parque. Nesse mesmo jogo, o Murilo marcou seu 10º gol na temporada. Zagueiro super artilheiro, assim como seu companheiro de zaga, Gustavo Gomes, cada um deles com 10 gols marcados. Só a título de comparação, o Dudu, que é o maior ídolo do atual elenco do Palmeiras em 2022, tem 9 gols, um a menos do que cada um dos zagueiros. Bora para as notícias? Contar que o Santos venceu o Juventude por 4-1 dentro de casa na Vila Belmiro, conseguiu se recuperar, vinha de 3 derrotas dos últimos 4 jogos e mais uma vez os meninos da base apareceram com enorme destaque. 2 gols do Lucas Braga, 1 gol do Marcos Leonardo e 1 gol de cabeça do Madison. Mas queria chamar atenção para 2 novos nomes. Do Ed Carlos, meia que veio do São Paulo, com o Orlando Ribeiro, ele atuava por lá e ganhou enorme confiança do Orlando Ribeiro, novo treinador. O técnico interino do Santos foi do Ed Carlos a participação em 2 dos 3 gols do Santos no segundo tempo. Quem também estreou foi o Miguelito, boliviano de só 18 anos de idade, ele é de Santa Cruz de la Serra e é super badalado há bastante tempo. Entrou, deu os bons dribles e demonstrou que tem bastante futuro. Torcedor santista muito otimista com a presença de mais 2 jovens revelados nas categorias de base. Eles se juntam a Marcos Leonardo, a Lucas Braga, Lucas Barbosa, Ângelo, entre outros. Já os veteranos contratados na metade do ano têm perdido cada vez mais espaço. O Luan não saiu do banco de reservas, o Carabarral nem foi relacionado e o Natan tem perdido cada vez mais espaço. Bora falar agora sobre o Corinthians, como é que o Timão pode ter uma ajuda para comprar Yuri Alberto em definitivo. Recentemente, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, afirmou que tem a intenção de comprar o Yuri Alberto em definitivo. O grande problema são os 25 milhões de euros investidos pelo Zenit no começo desse ano para comprá-lo. O Yuri está emprestado ao Timão até a metade do ano que vem, ou seja, o Corinthians tem mais ou menos 8 meses para resolver esse problema financeiro gigante. Uma das alternativas mais básicas seria a da manutenção em definitivo do Mantuan e do Ivan, que estão emprestados ao Zenit para que essa troca se tornasse definitiva. Mas a novidade vem agora. Robert Renan, zagueiro que completa nessa terça 19 anos de idade, é super badalado no Zenit. O clube russo chegou a sugerir uma proposta astronômica de algo na casa dos 15 milhões de euros na última janela de transferências, uma briga entre empresários e impediu que o acordo prosseguisse. O
O Robert Renan segue nos planos do Zenit e a partir daí você pode ter uma compensação bastante interessante, oferecendo o Robert Renan e eventualmente o Mantuan para ficar com o Yuri Alberto em definitivo. Você faria essa troca? Dois jovens, um meia e um zagueiro, por um centroavante de 21 anos de idade. Yuri, que começou mal no Corinthians, mas tem dado conta do recado. Os números dele atuais: 20 jogos, 8 gols e uma assistência. Yuri, que havia sido contratado do Internacional e na Rússia não foi tão bem. Os números são bons: 14 jogos, 6 gols e 3 assistências, mas ele não conseguiu dar conta do recado, não atingiu as expectativas dos dirigentes do Zenit, até por isso um empréstimo para o Corinthians com a possibilidade de venda em definitivo. Quero falar sobre o São Paulo com uma informação exclusiva tricolor, que vive um momento de muita instabilidade, crise. Rogério Ceni atacando a diretoria brava com o Rogério Ceni. Até nesse contexto surgiram as especulações envolvendo a possibilidade de o Alex assumir o lugar do Ceni, caso o Ceni não fique para a próxima temporada. Mas é sobre outro assunto que eu queria comentar com vocês. O West Ham da Inglaterra chegou a fazer proposta oficial para o Luizão, zagueiro revelado nas categorias de base. Essa oferta aconteceu durante a última janela. Você sabe que o Luizão tem contrato com o São Paulo somente até 30 de janeiro, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. E o Luizão ficou super confiante de que iria jogar na Premier League, já tinha conversas avançadas com o West Ham, até por isso recusou várias das ofertas feitas pelo São Paulo para a extensão do contrato. O problema é que o Luizão já foi avisado por meio dos seus representantes que o West Ham está dando para trás, está desistindo dessa operação, por entender que o Luizão talvez não seja capaz de entregar tudo aquilo que se imaginava, mesmo sendo uma contratação extremamente barata, não haveria a necessidade de pagamento de qualquer valor ao São Paulo. Aí esse São Paulino deve estar pensando, bom, então agora tá beleza, ficou fácil para o São Paulo renovar, certo? Errado. O Luizão ainda tem outras possibilidades, a mais quente e forte era do West Ham, mas ele também foi procurado recentemente pelo Fulham, também da Inglaterra, time dirigido pelo Marco Silva, pelo Benfica e pelo Porto, dois times portugueses. Atleta de só 20 anos de idade, 14 jogos na atual temporada pelo time principal e um gol marcado, muita força física, o fato de ser jovem e livre no mercado deve fazer com que ele deixe o São Paulo sem render qualquer centavo. O Tricolor tentou por inúmeras vezes aumentar os salários do Luizão. Contei para vocês que ele e Igor Gomes vinham recusando todas as possibilidades para permanecer no clube. Quero falar agora sobre a SAF do Atlético Goianiense. Aí você fala, mas Nicola, você nunca falou sobre a SAF do Atlético? Pois é que o diretor administrativo do Dragão, ligado à área da SAF, o Marcos Egídio, deu uma entrevista que está repercutindo bastante. Ele assegurou que o Atlético Goianiense tem potencial para ser vendido por um valor bem superior ao que o Grupo City pagou ao Bahia. E ele deu alguns detalhes curiosos ou importantes, afirmando que quem for vendido nesse momento vai ser vendido mal. Uma série de mudanças no futebol brasileiro vão permitir que aqueles que se mantiverem como associação por enquanto valham mais no futuro não muito distante. Entre elas, por exemplo, a criação da Liga, que vai despejar muitos milhões de reais nas contas dos clubes, fortalecendo esses times. E esses times poderiam negociar com possíveis investidores nacionais ou internacionais com mais capacidade, com mais força, com mais poder de convencimento. Ele entende que o pouco mais de 1 bilhão prometido pelo Grupo City ao Bahia é muito pouco. E aí ele levou em consideração o fato de que os clubes brasileiros de médio e pequeno porte hoje já são capazes de faturar cerca de 100 milhões de reais por temporada apenas com as receitas. Uma das frases ditas pelo Marcos Egídio é a seguinte, abre aspas, o momento certo para receber investimento talvez demore ainda. Não dá para ter certeza para que as coisas fiquem mais claras. Então, quem não precisar sair correndo atrás não vai ter problema, fecha aspas. Eu queria saber a sua opinião. Você defende que o seu clube se transforme em SAF agora? Você acha que esses clubes podem perder tempo? Ou você concorda com o dirigente do Atlético Goianiense, imaginando que num futuro não tão distante a coisa vai se tornar ainda melhor? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Quero falar a respeito do patrocínio do Cruzeiro. Daqui a pouco estou indo para a região da Faria Lima, onde vai acontecer o lançamento do acordo entre Cruzeiro e CIMED. A CIMED vai ser patrocinadora do Cruzeiro. Eu consegui algumas informações preliminares. Não se trata de um patrocínio master, não se trata do maior patrocínio da história do futebol mineiro, nem do mais longo. Todas essas informações me foram confirmadas por uma pessoa do Cruzeiro. De qualquer forma, Cruzeiro e CIMED têm tratado esse acordo como um acordo histórico. Por quê? Porque é uma série de novidades com muita interação e investimentos.
a forma como esses investimentos serão feitos, serão divulgados, a forma será divulgada em breve, nesse evento marcado para as 10h30 da manhã. E aí, assim que tiver qualquer novidade, eu volto aqui através de um short ou através de vídeo para detalhar para vocês. Mas há muita expectativa de que seja o primeiro de vários acordos de patrocínio para a próxima temporada. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores garotos propaganda do futebol brasileiro, tem a missão de trazer muita receita com patrocínios para a temporada de 2023. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que ficou no 1x1 com o Atlético Goianiense. Resultado ruim, especialmente porque o Palmeiras sai na frente. Cruzamento do Scarpa em cobrança de falta, de escanteio, melhor dizendo, gol do Murilo de cabeça. O Palmeiras acabou levando o gol do empate depois de uma jogada pela direita, o Dudu cruza, o Everton não consegue espalmar muito forte e a bola sobra nos pés do Shailon, ex-jogador do São Paulo, que empata. Foi a primeira vez desde a 16ª rodada que o Palmeiras viu a diferença dele para o vice-líder diminuir. Eram 12 pontos em relação ao Internacional. Nesse momento são 10, nada que mude a confiança do torcedor alviverde em relação ao título. Palmeiras será campeão muito em breve, resta saber em qual rodada. Só que a grande novidade desse jogo foi a reação do Scarpa ao deixar o gramado. Ele foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo, dando lugar ao Rafael Navarro. E o Scarpa ficou muito bravo. A maior prova disso é que ele foi flagrado dando um bico no banco de reservas depois de ser substituído. O Scarpa fazia um bom jogo para mim, era do meio para frente aquele que mais incomodava, que criava opções, participando bastante do jogo. O Scarpa faz uma temporada perto da perfeição, a melhor dele de longe. Com a camisa do Palmeiras, são 28 participações em gol, sendo 11 gols e mais 17 assistências, como eu contei uma dessas assistências no jogo contra o Atlético Goianiense. Não acho que seja um grande problema, não acho que a partir dessa reclamação ou desse chute no banco de reservas crie-se um mal-estar entre ele e o Abel. Essas coisas são bem resolvidas, faz parte de um atleta que se sentia bem no jogo e foi substituído e não ficou contente. Só para lembrar que o Scarpa vai embora no fim dessa temporada, está negociado com o Nottingham Forest, não há chance de voltar atrás. Ele inclusive já assinou um pré-contrato que custaria 5 milhões de euros em caso de quebra para qualquer um dos lados. E aí, para arrematar, a grande preocupação do Palmeiras é, nesse tempo, daqui até janeiro, encontrar um substituto para o Scarpa que é absolutamente decisivo. É mais importante, inclusive, do que o Rafael Veiga, que havia feito durante boa parte do ano uma temporada excelente. Palmeiras vai responder que o Tabata é o substituto para o Scarpa. Para mim não é. O Palmeiras precisaria ir ao mercado para comprar alguém com as características do Scarpa. E você que pensa, não esquece de responder nos comentários, deixa like, se inscrever. A gente volta à tarde com mais vídeo. Abraço, tchau, tchau.